sobre algo muito importante na vida de todos nós e que muitas vezes nós nem percebemos que o tempo está passando e muitas coisas que nós gostaríamos de estar fazendo ou gostaríamos de estar vivendo não estamos fazendo. Falarei hoje com vocês sobre propósito. O que é propósito? E quais são os propósitos que vocês têm feito na vida de vocês para que a vida de vocês seja uma vida mais leve, seja uma vida mais alegre, seja uma vida mais prazerosa? Então, quando eu me comprometo a falar sobre algo muito profundo, que é algo que diz respeito à nossa missão, às nossas ideias, às nossas crenças, eu chamo e convido vocês a pensar sobre a vida de vocês, sobre o que vocês têm feito de algo tão valoroso que é essa vida que chegou até nós, como aquela bola dourada que vem ultrapassando e passando gerações e chega até nós. Quando nós falamos de propósito, nós falamos que indefinidamente, por mais que nós neguemos isso, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Se nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, nós estamos tendo a oportunidade ímpar de fazer a diferença na nossa vida e a diferença na vida das pessoas que convivem conosco, direto ou diretamente, porque quando eu me propus a falar aqui nesse Instagram de terapias holísticas, eu comecei a atingir pessoas que talvez eu não teria proximidade nem a possibilidade de atingir tão diretamente ao coração dessas pessoas. Então hoje eu tenho a oportunidade, mesmo que de longe, mesmo que indiretamente, eu possa ser uma contribuição não somente na minha vida, não somente na vida das pessoas que estão próximas de mim, mas também na vida das pessoas que escolhem me ouvir através do IGTV aqui no Instagram ou no meu canal no YouTube. Então, quando nós temos certo o que nós queremos para a nossa vida, nós começamos a contagiar não somente nós, mas todas as pessoas que começam a nos observar. As pessoas que hoje têm os meios, né, as redes sociais, que fica mais fácil das pessoas ouvirem o que nós somos ou o que nós podemos declarar para ela que nós somos. Porque, na verdade, nós também podemos usar máscaras. Nós podemos fingir ser algo que nós não somos. E viver uma vida assim é viver uma vida de ilusão. Desde o dia que eu comecei a fazer as lives aqui, eu me desprovi de qualquer julgamento em relação a mim e de qualquer julgamento que eu poderia ter em relação à minha observância em relação aos meus vídeos. E aí eu comecei a fazer um caminho mais leve, um caminho que vai de encontro a tudo que eu acredito. Muitas vezes nós deixamos de fazer o caminho que nós acreditamos em decorrência do que as outras pessoas irão falar. E aí nós deixamos de viver uma vida mais feliz, mais plena, porque nós ficamos parados no que o outro vai pensar de nós. Então, o que eu venho fazer hoje aqui é fazer relatos pessoais do que eu sou, do meu caminho, para que vocês possam se sentir tocados e também fazer o caminho de vocês um pouquinho mais leve, um pouquinho mais a ver com o propósito que vocês vieram aqui na Terra ser. Porque muitas vezes, quando nós chegamos aqui na Matrix, nós nos embolamos com tantas ilusões, com tantas situações, que nós deixamos de ser quem nós gostaríamos de ser. O que fizeram dos seus sonhos, do que vocês queriam, e vocês se perderam. Então, quando nós começamos a encontrar um caminho mais leve e um caminho que diz e cala fundo aos nossos corações, nós começamos a encontrar o verdadeiro caminho nosso. Não ligado a ninguém, não fazendo nada para agradar ninguém. Fazendo contribuições que possam ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Quando eu falo isso, vocês podem pensar em algumas formas de egoísmo que eu possa estar passando, né, gente? Mas as pessoas que me acompanham de perto, elas sabem muito bem que eu sou muito, assim, original. Eu sou uma pessoa que eu transpareço se eu estou alegre, se eu não estou alegre. Eu sou
basicamente isso aqui que eu estou com vocês, eu sou na minha vida corriqueira, na minha vida cotidiana. Hoje eu estou até mais arrumada, né? Mas geralmente meu pé tá ficando até amarelado de tanto pé no chão, né? Então, eu venho trazer para vocês uma reflexão acerca do propósito de vida de vocês. Vocês hoje vivem aqueles sonhos que vocês tinham quando vocês eram crianças. Vocês hoje são o tanto felizes que vocês imaginariam ser com a idade que vocês estão hoje, né? Então, quando eu olho para os meus 43, eu vou fazer 44 anos, quando eu olho para os meus 44 anos, eu consigo ver que eu sou muito mais feliz do que eu imaginava, sabe? Porque a gente imagina algo para a nossa vida, nós projetamos algo para a nossa vida. Mas aí quando nós começamos a ser gratos pelas coisas que nós somos e não pelas coisas que nós temos, né? Esses dias para trás, num atendimento, eu estava falando justamente isso. As pessoas nos invejam pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Porque as coisas materiais, todo mundo pode ter qualquer coisa material. Mas as coisas que nós somos é mais difícil de se ter, porque faz parte de processos, faz parte de conquistas e lutas íntimas, né? Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto que eu falo das minhas lutas íntimas. Todos os dias eu luto comigo, quanto às minhas dificuldades, quanto às tendências que eu tenho e que vão se repetindo. E aí, quando eu consigo angariar e ser uma contribuição não somente para a minha vida, mas para a vida das pessoas, eu posso me tornar muito notável, né? Eu tenho um tio que me chama de a pequena notável, porque eu 1,56 m, eu sou bem pequena. Mas eu me tornei bem notável não somente pelas redes sociais. Porque aonde que eu estou, eu sou essa energia que eu quero transmitir para as pessoas. Eu quero que as pessoas, ao me olharem, elas não sintam inveja de mim, sabe? Pelas coisas que eu sou. Mas eu quero que elas se sintam tocadas e que elas falam assim, pelo amor de Deus, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, quando nós começamos a olhar para o outro com a grandiosidade que o outro é e a gente se transforma, nós nos transformamos em algo melhor para nós e para os outros. Então, eu não tenho postado mais os meus treinos de corrida no meu stories, porque eu tenho corrido sem celular, né? Porque lá na roça é bem ermo, eu corro sozinha e aí eu não levo nada de valor para que eu possa estar ali também, aproveitando esse momento para eu meditar em movimento, né? Então, eu não tenho postado os meus treinos físicos, né, de corrida, que é uma das filosofias da minha vida. A corrida foi um ponto inicial, sabe, gente? Há 6 anos atrás, a corrida foi um divisor de águas da minha vida. Porque aí eu fui evoluindo com a corrida e fui vendo o quanto que eu poderia ser mais, sabe? Para mim, não para o outro, para mim. Como que eu poderia melhorar fisicamente e energeticamente o que eu sou. Então, a corrida foi o divisor de águas da minha vida. Eu não tenho como falar de propósito aqui sem falar da contribuição que a corrida fez na minha vida. Então, através da corrida, eu fui olhando com mais atenção o potencial que eu poderia ser aonde eu quisesse. Porque quando eu vi que eu me dedicava muito bem para a corrida, eu vi que eu poderia me dedicar para qualquer coisa. E aí eu comecei a traçar as prioridades da minha vida. Muitas pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas será que ela faz tudo que ela faz bem feito? Ela faz tantas coisas, né? Ela corre, ela medita, ela faz yoga, né? Ela é vice-diretora de escola, é terapeuta, ela é mãe, ela é esposa, né? Dona de casa, porque quem faz o meu serviço de casa sou eu, né? Eu não tenho uma pessoa que me ajude. Então, como que ela consegue fazer tantas coisas no dia, né? Então, assim,
eu tenho uma organização minha, eu tenho as minhas prioridades. Então, todos os dias eu me organizo para viver aquele dia. Vocês têm se organizado para viver o próximo dia, né? Então, ao deitar, eu já tenho um programa para o próximo dia. Não na forma de o que vai ser aquele dia, não, mas de eu me organizar e saber qual é a melhor forma, qual o melhor horário para eu poder dar conta de fazer o que eu me proponho. Porque muitas vezes a gente acorda mais tarde e quer fazer coisas que até Deus duvida. E aí não vai ter tempo. E aí olhar para mim vai ser assim, mas como que ela dá conta de fazer tanta coisa, né? Eu tenho... Quando os meus filhos entraram de recesso, né, dessas aulas online, que eles tiveram férias, eu comecei a acordar às 6, ao invés das 5 horas. E aí, com isso, eu fiquei mal acostumada, gente. Olha que coisa engraçada isso é um desabafo. Porque eu sempre acordei às 5 horas da manhã. Então, teve época de acordar 4h30 da manhã para eu poder me organizar, né? Então, assim, eu sempre fui diurna. Eu não sou noturna. Eu sou diurna. Então, eu sou daquelas pessoas que gostam de viver, de acordar cedo para viver bem o dia. E eu gosto de dormir cedo. Apesar de eu não conseguir, agora que eu estou me organizando para eu dormir mais cedo, né? Vai dando 9 horas, eu já vou começando a desligar os motores para eu poder dormir no máximo até às 10. E quem trouxe essa contribuição para mim foi a Ayurveda. E aí eu comecei a ver que eu funciono melhor dormindo mais cedo. Quantos de vocês não têm organizado a rotina de vocês e as coisas estão sendo atropeladas? Os sonhos de vocês estão passando. E o tempo urge. E essa Sapucaí é grande. E aí quanto tempo que nós temos perdido achando que nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas na verdade nós estamos perdendo tempo. E tempo é algo que nós, quando estamos aqui, não podemos perder, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quantas notícias nós temos ouvido de pessoas que estão desencarnando tão novas, né? Então a pandemia, né, ela mudou o panorama aí. Então, se o público, o grupo de risco eram as pessoas mais velhas, agora é todo mundo. Então, diante de tantas coisas aí fora, nós começamos a refletir. Vocês pararam para agradecer hoje a respiração de vocês? Né? Hoje, na hora da meditação, eu fiz justamente isso. Porque tem um exercício de troca de narina que a gente faz na meditação. E aí eu fui sentindo o ar entrando e o ar saindo. Eu pensei assim, Jesus... A gente respira o tempo todo, desde que nós nascemos, tão automático que nós nem prestamos atenção na importância, que é essa entrada do ar e quantas pessoas estão desencarnando por falta de ar. Vocês agradeceram isso hoje? Né? São coisas tão pequenas, mas tão importantes que nós não atentamos e nós não nos conectamos para que nós possamos ser cada vez mais gratos nessa vida, né? Então, quando eu me organizo para poder fazer o meu dia, né? Hoje eu acordei 15 para 6, mas eu estou lutando comigo, porque isso está trazendo para mim um incômodo. Olha só como que uma virginiana bem característica, né? Que eu sou uma virginiana bem tipo mesmo de virginiana. Isso está trazendo um incômodo para mim, porque eu não estou conseguindo levantar às 5. Mas aí também tem algo dentro de mim que não quer levantar às 5, né? Porque lá na roça, como a serração ainda fica muito baixa, eu posso, naquele meu eu bem preguiçoso, pensar, ai, mas 5 tá tão cedo, né? Hoje eu coloquei para despertar às 5 e não levantei às 5, acordei 15 para 6. Então, assim, aos poucos, eu vou voltar ao meu normal, que é às 5, para eu poder fazer todo... esse despertar do corpo físico, né? Que é outra contribuição que a Ayurveda trouxe para mim, que a gente chama de Dinacharya. Então eu vou começar a colocar no meu Instagram, não sei se vocês estão percebendo, principalmente no Stories, algumas coisas, algumas contribuições da Ayurveda para vocês
verem se é válido ou não para vocês, porque para mim está sendo. Então, na Ayurveda nós despertamos o corpo físico todo. Então, nós lubrificamos os olhos, nós lubrificamos o nariz, nós lubrificamos o ouvido, nós escovamos os dentes e passamos o limpador para poder despertar a boca. Colocamos óleo de gergelim para facilitar a lubrificação da boca. Então, são vários rituais, né? O exercício físico faz parte desse Dinacharya, a yoga faz parte do Dinacharya, a meditação, porque são coisas que nós iniciamos o dia já despertando o nosso corpo físico para poder iniciar um dia com todos os sentidos despertos, né? Então, agora que nós mudamos para o outono, esse Dinacharya é primordial, porque nós lubrificamos as áreas, né? Então, quando eu coloco na lota o líquido para poder colocar no nariz, eu limpo toda essa parte de baixo aqui da face para eu poder não sentir tanto a mudança climática que aconteceu agora com o outono. Então, o nosso corpo físico também é sazonal. Nós sentimos as mudanças da estação, assim como nós também sentimos as nossas mudanças diárias. Então, quando nós estamos afinados com o nosso propósito, nós começamos a ficar mais atentos ao nosso corpo, como ele reage, né? Então, o exercício físico, vocês vão observar se ele está de acordo com um desgaste físico, a alimentação de vocês, e tudo no decorrer do dia. Quantas vezes que às vezes a gente sai de casa e a gente sai com uma roupa mais fresca e no meio do dia, eu sempre ando de echarpe, eu sempre tenho echarpe no meu carro. Eu coloco um lencinho sempre para poder eu não sentir tanta diferença climática. Vocês têm observado isso? Vocês têm observado quais são as intempéries que vocês passam durante o dia? Às vezes nós estamos tão desconectados de nós que nós passamos pelo dia sem perceber, né? A minha mestra em Ayurveda, eu passei pelo processo da consulta, né? De 15 em 15 dias nós nos encontramos. A primeira vez que eu tive a consulta com ela me perguntou assim, sobre, eu vou falar aqui, mas vocês não estranhem não, tá? Como que é o seu cocô, né? Muitas vezes as pessoas vão pro banheiro com o celular que elas dão descarga e nem vê como que está o produto que ela produziu. Porque se nós alimentamos o nosso corpo e gera um produto e nós eliminamos esse produto, qual é a qualidade desse produto? Então nós não observamos nem o que nós produzimos. E aí a gente não sabe qual a qualidade desse produto. Aí vocês vão falar assim, mas eu vou ficar olhando cocô? É engraçado isso, né? Mas eu aconselho que vocês olhem, porque às vezes ele está mais seco, ele está mais restrito à quantidade que vocês fazem durante o dia, não é a quantidade que vocês comeram, então há algo de errado nisso. E aí ela fez uma pergunta ainda que eu nem tinha parado para perceber, agora hoje em dia eu percebo mais. Quantas vezes você faz xixi durante o dia? Né? Eu ficava muito atenta às fezes, mas eu não pensava em quantas vezes que eu tinha feito xixi, né? E aí a gente começa a ter um autoconhecimento que faz a gente se conectar com o que nós somos, com a nossa essência. E aí nós não conseguimos estar no mundo sem ser o nosso propósito. Então, quando eu comecei a ter acesso a essas terapias holísticas que hoje eu as atendo, né, e cada vez mais vai abrindo um leque de possibilidade, né? Eu acabei já a formação básica de alimentação ayurvédica e agora eu estou indo para a formação completa de 2 anos. Olha, gente, que coisa legal, de 2 anos em Ayurveda. Então eu vou me tornar também terapeuta, não somente em alimentação, mas também em todos os quesitos do corpo físico. Então, eu fiz isso para mim, sabe? Para eu poder ir olhando o que existe em mim que eu posso melhorar de alimentação, porque eu sempre fui muito regrada em alimentação, porque como eu sempre pratiquei
né? Esses 6 anos, com muita disciplina na corrida, eu tive que me alimentar de acordo. E aí eu sentia que às vezes, agora, né, nesse momento que eu estou hoje, que eu estava desconectada com o que eu sou, a minha alimentação com os meus pensamentos. E aí, quando eu conheci a Ayurveda, eu pude perceber que até às vezes alguma coisa que nós alimentamos porque fazia parte de um protocolo desportista não tem a ver com o meu dosha, com o meu temperamento, né? Então, quando nós começamos a tomar conhecimento de quais elementos do universo que nós somos, nós começamos a adequar a nossa alimentação para que nós possamos não nos desequilibrar fisicamente. Porque o que mais nós fazemos com a alimentação é nos desequilibrarmos. Então, a Ayurveda veio mais uma vez trazer essa contribuição para que eu pudesse me conectar mais com o meu corpo físico. Então, o Dinacharya que eu estou falando com vocês, que são os hábitos diários que nós devemos ter, que é aconselhável para nós despertarmos o nosso corpo para o dia que vai nascer, para podermos ser uma contribuição para esse dia, né? Não somente para a nossa vida, mas para todos que estão conosco, nós começamos a ver que tudo está interligado. Então, todas essas terapias holísticas que eu estou tendo conhecimento, elas estão vindo gradativamente como uma forma de eu receber algo que eu possa ser uma contribuição para mim. E aí, consequentemente, eu posso ser um convite para as pessoas se tornarem a mudança que elas querem ver no mundo. Então, quando as pessoas olhem para mim e vê a quantidade de coisas que eu faço, das coisas que eu invento, minha mãe costuma falar assim, a Renata inventou outro curso para fazer. A Renata inventou mais isso, a Renata inventa. A Renata é o tipo de pessoa que não aceita ser pouco. É o tipo de pessoa que ela aceita buscar sempre mais. E aí, quando eu busco para mim, acaba que eu trago também para as pessoas. Então, que nós possamos não nos acostumarmos com pouco, sabe, gente? Eu aprendi também nesse caminhos das terapias que as pessoas tentam nos limitar para nós cabermos nas caixinhas delas, sabe? Para nós cabermos no lugar que é favorável para elas. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem que vocês sejam felizes, mas não mais do que elas. As pessoas querem que vocês tenham sucesso, mas não mais do que elas. Olha que coisa impressionante. Eu sou o contrário, né? Quantas pessoas que estão aqui nessa live, quantas pessoas que eu atendi em constelação e quantas pessoas que têm contato comigo que eu encaminhei para o mundo das terapias. Então, o que é bom para mim pode ser bom para outras pessoas. E ainda mais agora, nesse momento tão divergente, as pessoas podem começar a fazer algo que as pessoas falaram que elas não eram capazes de fazer. Ou que elas estavam engavetadas naquela caixinha para ser um funcionário público ou para poder seguir a carreira que a família toda, todo mundo é assim. Então, quando eu chego para ser um convite para as pessoas, para que elas olhem para mim e falem assim, nossa, mas a Renata é professora, agora está como vice-diretora, e ela é corredora, ela é consteladora, eu sou o que eu quiser ser. Se daqui uns tempos eu inventar outras coisas, vocês não duvidem, sou eu mesma que estou fazendo isso. Porque eu me permito, através das células do meu corpo que mudam de 7 a 7 segundos. Então, se algo que eu acredito que é permanente, que é o meu corpo, muda de 7 a 7 segundos, por que eu não vou me permitir ser o que eu quiser ser? Sabe o que acontece? Nós acostumamos a ouvir muitas pessoas. E as pessoas, quando vê que nós temos uma carreira sólida, já consolidada, elas falam assim, mas por que você inventou isso? Né? E o Instagram aqui para mim foi o melhor espaço que eu tive para poder divulgar para as pessoas que não sabiam que eu era também, além de muitas coisas que eu sou, terapeuta holística. Então, quantos de vocês estão deixando de ser o que vocês querem ser diante dos estigmas, né? Diante das etiquetas, diante das nomenclaturas que as pessoas falaram que vocês
não poderiam ser. Então, quando eu falo de propósito, eu falo de algo que começou lá nos meus 15 anos. Quando eu comecei a ver que existia algo muito maior e que a vida tinha uma explicação e tinha um caminho a ser seguido. E daí eu não parei mais, né? Fui conhecer a antroposofia, conheci a doutrina espírita, conheci Reiki, conheci barra de Axis Consciousness, conheci frequência de brilho, conheci constelações familiares e estou conhecendo a Ayurveda agora e me permito conhecer qualquer coisa. Estou fazendo uma formação que tem mais de 10 cursos nessa formação e dentre elas tem moxa. Imagina você ser curada através de um cano, um canudo, uma vela, e onde eu coloco nos chakras de vocês um alívio para a alma de vocês e para o corpo físico. Aonde eu posso colocar uma sementinha de mostarda em qualquer ponto da sua orelha, né, e fazer uma auriculoterapia. Então eu me permito ser qualquer coisa. Quando eu trabalho com radiestesia através do pêndulo e eu consigo perceber qual é a energia do seu corpo físico, eu estou querendo trazer um alívio não somente para o seu corpo físico, mas para a sua alma. Essa formação é mais longa, porque são 10 cursos que eu estou fazendo nessa formação, e eu comecei em novembro do ano passado e eu tenho um prazo de 2 anos de formação que é online. Mas eu acredito que até dezembro eu forme mais essas 10 terapias, que está dentro delas tem cromoterapia, aromaterapia, que trabalha com os óleos essenciais. Então, quando nós começamos a olhar para as infinitas possibilidades que essa vida tem, eu não posso me limitar a todas as possibilidades. Seria cruel da minha parte me fechar diante das possibilidades que aparecem. Então, quais são as possibilidades que aparecem na vida de vocês? E vocês falam não, porque poderiam tirar vocês da zona de conforto, poderiam criar dúvidas na imagem que vocês projetam para as pessoas. Eu não tenho mais essa dificuldade. As imagens que os outros têm de mim, eu deixo com eles. Isso faz parte do que eles acreditam que eu sou, e não verdadeiramente do que eu criei para mim, do que eu sou para mim. Somente Fernando Pessoa fala que só nós que sabemos a dor e a delícia de sermos o que nós somos. Então, diante dessa frase maravilhosa, eu me permito ser qualquer coisa. Eu permito estar em ligação com tudo que é grande para eu ser uma contribuição para mim e para todos. Todos que possam vir me procurar e procurar em mim um alívio e procurar um alívio para os seus, né? Então, quando nós começamos a saber o nosso propósito, nós começamos a ir em direção para ele. É tudo tão forte, gente, que há 4 anos atrás eu tive contato num processo de coach, que eu passei pelo processo, né? Eu não tenho formação em coach, não tenho interesse em coach, mas eu passei pelo processo para eu conhecer o processo e para eu saber o que era o processo, para eu poder ter a minha ideia sobre o que é coach, né? Porque ficou muito conhecido aí e muitas pessoas olhando para o meu perfil falaram para eu fazer essa formação. Então, antes de eu fazer qualquer formação, eu passo pelo processo para ver se aquilo é válido para mim. E aquilo foi uma contribuição para mim, Renata, sabe? Para eu naquele momento, né? Que eu busquei para autoconhecimento. E lá me mostrou a minha visão e a minha missão. Então, lá ficou muito claro qual é a visão que eu tenho da vida e qual era a minha missão nessa vida que eu vou contar para vocês. E aí, eu passei pelo processo durante 3 meses, né? Foi uma contribuição grande para mim, mas aquilo não era para eu, entendeu? Não era para eu trabalhar com aquilo, não era para eu poder ser coach também. Então, não foi significativo para mim ser coach. Para mim, a contribuição foi eu passar pelo processo de coach para contribuir na minha vida. Então, para mim, foi válido, entendeu? Aí as pessoas podem falar, mas o coach fala o que você tem que fazer. Não. Esse que eu passei pelo processo, ele me apontou as coisas que estavam guardadas dentro de mim e que eu ainda não tinha visto.
né? E na oportunidade eu consegui projetar a visão, minha visão e a minha missão. Oi, gente, tudo que eu projetei há 4 anos atrás, de visão, o que eu esperava há 5 anos. Vocês já fizeram isso na vida de vocês? Vocês fazem isso, faz a curto prazo, né? Vocês podem fazer há 6 meses, daqui 6 meses como vocês querem estar, daqui 1 ano como vocês querem estar, daqui 2 anos. Então, essa projeção que eu passei foi uma projeção de como eu gostaria de estar daqui 5 anos, né? Esse processo não tem 4 anos, esse processo tem 3 anos, né? E assim, essa projeção foi para 5 anos para frente. E eu já estou vivendo toda essa visão, todo esse meu propósito já tem 2 anos. Olha só. Então, o que eu projetei que eu gostaria de estar vivendo daqui 5 anos, eu já estou vivendo já tem há 2 anos. Então, ainda falta 2 anos, né? Porque se tem 3 anos que eu fiz a minha visão e a minha missão, se tem já 3 anos que eu vi isso, vocês concordam comigo que tem ainda 2 anos de coisas para acontecer, né? Uma das projeções que eu fiz na minha visão foi justamente, é muito emocionante isso, a que eu estou vivendo agora, sabe? Eu projetei que eu moraria num lugar de vista para a natureza, sabe? E eu projetei lá na frente, que eu pensava quando eu aposentasse. E isso eu já estou vivendo desde dezembro. Então tem 3 meses que eu estou acordando de frente para a natureza, que eu acordo de frente para o meu gramado, para a floresta que tem em frente o meu rancho e o lago que tem em frente ao meu rancho. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar isso a curto prazo. E aí eu pergunto para vocês têm projetado metas para a vida de vocês? Hoje o que eu faço com as terapias holísticas eu projetava para depois de aposentar, gente. Eu já estou vivendo concomitante ao meu trabalho oficial. Então eu estou me tornando mais visível, né? Uma das projeções há 3 anos atrás que eu nem imaginava eu falar para muitas pessoas, né? No ao vivo meu, não são tantas as pessoas que têm a possibilidade de estar aqui ao vivo, mas os meus vídeos têm mais de 300 views. Então, assim, eu projetei falar para muitas pessoas. E eu projetei falar em auditório, em lugares públicos, lugares que eu poderia dar curso. Eu não projetei isso com esse formato do Instagram. Então eu quero que vocês comecem a olhar para a vida de vocês e projetar o que vocês querem para a vida de vocês. Qual é o propósito? Porque se vocês não definirem o que vocês querem para a vida de vocês, as pessoas vão definir o que elas querem que vocês sejam para elas. E aí o tempo seu vai passando. E vocês vão vivendo a vida dos filhos, a vida do esposo, a vida do dono da empresa. E vocês vão deixando de viver a vida de vocês, de programar algo que possa ser uma contribuição na vida de vocês. E vocês vão perdendo tempo. Então, quando eu começo a dar exemplo das coisas que eu projetei e que eu vivo hoje, né? Eu projetei isso também, de eu ser mais abundante para eu fazer mais cursos valorosos, para eu trazer mais valor para a minha formação, para mim. E assim ser uma contribuição maior para os meus clientes. Olha só, isso tudo, gente, numa próxima oportunidade, eu não separei esse material, mas eu tenho desenho, eu desenhei isso. Eu desenhei tanto a minha visão quanto a minha missão. Isso há 3 anos atrás. E eu já estou vivendo isso já há 2 anos. Então, no intervalo aí de 1 ano e coisa e tal, eu fui me preparando para começar no ano seguinte já desfrutar de tudo que eu sonhei. Vocês têm vivido a vida dos sonhos de vocês? Vocês têm acordado e têm olhado para vocês e falado assim, hoje é mais um dia daqueles foda. Vou realizar mais coisas hoje, porque eu sou capaz. E eu todos os dias eu dou um passo rumo aos meus sonhos e à minha felicidade. Vocês têm feito isso?
Tem me faltado tempo, gente, para coisas básicas, mas eu estou me dedicando a me lapidar, a fazer um pouquinho para mim e para os que estão comigo. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, mas você nem me ligou, você não tem me ligado, né? Pessoas que eu amo profundamente, que às vezes falam assim, nossa, você falou comigo aquele dia e não me ligou, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo de uma forma que eu jamais poderia imaginar que tomaria uma proporção tão grande na minha vida. Mas do mesmo jeito, eu começo a olhar isso com uma profunda gratidão, porque eu estou consciente ou inconsciente vivendo o que eu me projetei para ser. E é curioso quando hoje eu vou fazer isso, que eu estou aqui em casa, eu não estou na roça, eu vou pegar a minha visão e a minha missão e vou olhar de novo o que aconteceu de novo nelas, né, dentro dessa visão minha, que eu estou vivendo e que às vezes eu nem atentei que eu já estou vivendo. Então nós deixamos muitas vezes de fazer e programar e escrever. É muito importante vocês escreverem. E também de vocês desenharem, porque quando vocês desenham, vocês entram em consonância com o lúdico de vocês, com a criança interior. E aí vocês desenvolvem sonhos que às vezes vocês não colocaram para fora. Eu coloquei de viver de terapias no futuro. E hoje, as terapias, o que as terapias me proporcionam é mais do mesmo, né? Então, eu com os valores dos meus trabalhos terapêuticos, eu posso contribuir mais para as minhas formações. E aí, quando aparecem os cursos, eu não me hesito quando toco o meu coração e de já pagar os cursos à vista, porque eu já tenho essa reserva energética para que eu possa contribuir para mim, porque nós encarnamos para nós, né? E quantas vezes vocês deixam de contribuir para vocês para comprar coisas, né? Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar sobre propósito é quando nós temos muito certo qual é o nosso objetivo nessa vida, nós começamos a traçar esse caminho que tudo converge, né? E quando eu começo a procurar esse caminho, tudo que é desse caminho me procura. Semana passada, né, eu já falei com vocês dessa minha irmã que ela é acima de mim, ela é a segunda, né? Na verdade, ela é a terceira, contando os não nascidos, e ela, muito racional, muito inteligente, é uma das pessoas que eu conheço, né, na vida, que são pessoas dedicadas, estudiosas e fazem muito bem feito o que se propor. Então, essa minha irmã, eu admiro ela demais, pela competência da profissional que ela se tornou. Então, ela é algo de eu me inspirar, sabe? De eu buscar ser o meu melhor devido ao que ela busca. Então, ela é uma inspiração muito grande. E eu já falei da minha irmã mais velha, que é a minha professora de yoga, que é a pessoa que me mostrou vários caminhos. E ela é uma pessoa também muito importante para mim, mas ela é mais ligada à mesma área que eu, holística. E essa minha irmã, como ela é formada em engenharia civil, ela é mais do mundo materialista mesmo e mais ligada às coisas práticas. Ela, 1 ano atrás, que foi a que me sugeriu que eu começasse a fazer as lives, porque ela começou a olhar para mim e ver como que eu explicava bem sobre o que eu gosto, sobre o que eu entendo, sobre o que eu estudei. E aí ela me sugeriu numa terça-feira para eu começar a fazer as lives na quarta-feira seguinte, que ela me falou, aquilo foi muito forte para mim, e como se ela me desse um aval e um empurrão, porque ela é uma pessoa muito séria, né? Ela não é igual a mim, que arreganha as canjicas a todo momento. E aí ela virou e falou assim: Rê, você podia começar a falar das terapias, porque você explica tão bem, então você podia começar a falar para as pessoas entenderem o que você tem de contribuição. Então era como se ela, tipo assim, poxa, ela falou um negócio desse comigo, né? Então vou fazer, porque
know-how dela e a pessoa que ela é, e eu admiro ela tanto, e ela falando isso de mim, então eu vou fazer. Foi onde que eu criei coragem, e tô aí 1 ano já, em abril vai fazer 1 ano que eu estou aqui fazendo as lives, porque eu acreditei também em mim. Então, muitas vezes a gente sabe que a gente é capaz, mas falta coragem ou falta alguém dar um empurrão. Então, ela me deu esse empurrão para eu me sentir ainda mais capaz do que eu já me sentia. De dar a cara a tapa mesmo, de entrar hoje ao vivo e não ter tema e o tema aparecer. Então, isso é confiança e fé. Isso que a gente precisa ter quando nós começamos a definir os nossos propósitos. E aí, semana passada, nós tivemos mais uma daquelas conversas maravilhosas e ela de novo me cutucou. E ela virou e falou assim, Rê, hoje você... Ela me chama de Rê. Você tá num estágio que você já está tão expert no que você faz com tanto amor, por que você agora não começa a fazer mentoria para pessoas que são formadas em constelações e não trabalham com constelações? E aí eu olhei para aquilo e falei, uau, não tinha pensado nisso. Porque o caminho que eu percorri nesse tempo que eu sou terapeuta holística, muitas pessoas que formaram agora ou que estão formando não têm esse caminho. E aí eu posso facilitar o caminho através das práticas que eu tenho. E aí eu estou elaborando a minha primeira mentoria, que deve ser inicialmente somente para 3 pessoas, para eu poder dedicar o tempo suficiente para essas 3 pessoas, para eu... Eu fico muito feliz, porque eu estou falando aqui, mas está calando fundo em mim, né? Que nem nos meus melhores sonhos eu pensava em trabalhar com mentoria em constelação familiar. Então, a gente começa a tomar consciência do potencial que nós podemos ser e a contribuição que nós podemos ser. E aí, nós finalizamos a conversa e ela falou, então você já se organiza para você montar a sua mentoria de atendimento para ser mentora dos consteladores que às vezes não têm a confiança e segurança de constelar igual você tem. Você pode contribuir para essas pessoas romperem. E aí, gente, é mais uma possibilidade que vem de encontro ao meu propósito. Além de eu ser uma contribuição para os meus clientes, eu posso contribuir para que as pessoas que são consteladores, assim como eu, possam também ter confiança e segurança de constelar. Então, nem nos melhores sonhos e nem nessa minha visão aparecia algo assim tão pontual, né? Aparecia de eu dar cursos, mas não de ser mentora de pessoas que também formaram, assim como eu, em constelação familiar. Então, o que eu quero que vocês atentem na live de hoje, quando eu falo de propósito, eu falo com vocês de compromisso de vocês com vocês. Quais são esses compromissos que vocês têm feito com vocês? Vocês têm procrastinado? Se vocês têm procrastinado, existe algo no sistema que vocês fazem igual. Existem pessoas no sistema, os ancestrais ou os seus pais que são mais próximos, que sempre deram desculpa para algo não acontecer. Ou existe algo dentro de vocês, de alguma crença limitante que faz com que vocês acreditem que vocês é igual a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim e sempre vivi assim. Não, gente. Nós começamos a olhar para algo muito grande, nós começamos a olhar que nós hoje podemos ser o que nós quisermos ser. Então, eu hoje, setembro eu faço 44 anos, se eu resolver fazer o que eu quiser, né, sair por aí, fazendo o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. A gente acredita, né, existe uma crença limitante, que passou dos 40 já é a curva de descida. Caramba, que é a curva de descida. Para mim está sendo a curva de subida. Porque eu nunca estive tão bem, nem nos meus 15 anos, igual estou hoje. Porque hoje eu sou muito mais completa do que com 15 anos. Hoje eu tenho muito mais as minhas verdades do que com 15 anos. Hoje eu entendo um pouquinho mais do meu sistema do que com 15 anos. Hoje eu sou muito menos rebelde do que quando eu tinha 15 anos. Hoje eu digo muito mais sim para a vida do que quando eu dizia
quando eu tinha 15 anos. Hoje eu sou muito mais reconciliada comigo e com os meus e com o meu sistema do que quando eu tinha 15 anos. Então eu estou muito melhor. Então falar em curva de declínio comigo é perder tempo, porque eu acredito que eu sou muito mais jovem, muito mais forte do que quando eu era mais nova. Então eu estou indo contra o que todo o mundo e a Matrix diz, né? As pessoas começam a falar que nós não devemos usar esse ou aquele tipo de roupa, né? Eu gosto de roupas confortáveis e curtas, né? Então, assim, como eu sou atleta, né? Eu acabo usando muito short de corrida, né? Na roça eu sempre tô com roupas de corridas, né? São as roupas muito confortáveis. Então eu sempre tô de top ou de short de corrida. Ou então eu tô com a parte de cima do biquíni que eu aproveito para limpar o terreiro, para aguar a horta, para poder lavar a roupa, ou então fazer outras coisas. Aí eu aproveito ainda pegando uma vitamina D, para ficar ainda mais corada, com marca de biquíni. Então, eu começo a não acreditar que existe roupa para pessoas para mais de 40 anos. Eu começo a acreditar que eu posso usar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, eu posso brincar de qualquer coisa, né? Eu adoro dançar, então às vezes eu estou lá no rancho fazendo serviço de casa, toca a música que eu gosto, eu danço, sabe? Então a gente tem que sair dessa caixa que as pessoas nos colocaram, nos limitando. Nós temos que acreditar que a gente pode ser a gente. A gente pode trazer a nossa criança interior para qualquer momento, né? Às vezes eu estou lá no sítio e eu faço as coisas com os meus filhos como se fosse eu fazendo quando eu era criança. Quanto tempo que vocês não fazem nada que remete ao que vocês eram quando criança, né? Então a gente começa a envelhecer não o corpo físico, a nossa mente. A gente acredita que existem coisas para cada época da idade. Eu não. Esse implante, essa crença, eu não compro mais. Então, se vocês... Meu feed pessoal, eu até no meu stories do Olhar Sistêmico, eu coloquei uma foto comigo, uma foto minha, com a metade da melancia cortada, porque aí as galinhas já tinham comido o resto da melancia e sobrou um bonzinho capacete. Aí na hora que eu olhei aquela melancia, eu me reportei para Cabo Frio, que tinha um vendedor de picolé que usava uma melancia. E ele falou assim, olha o Caibem, que é o nome do picolé. E aí eu me reportei a ele, eu coloquei a melancia, e aí naquele momento lá no sítio eu virei atração. Então eu já gosto de uma bobeira. Então, assim, todo mundo começou a rir, né? Eu mais ainda, que eu queria colocar a melancia na cabeça, porque eu estava igualzinho com o capacete. E aí, eu bati a foto e coloquei tanto no meu stories, quanto no meu feed, pessoal. Então, tem gente que vai olhar o meu feed e fala assim, gente, essa mulher é louca, colocou uma foto com a melancia na cabeça, no feed dela, e ainda coloquei a seguinte legenda: eu preciso de melancia para aparecer? Tem gente que precisa de melancia para aparecer, eu não preciso colocar uma melancia na cabeça, porque eu já me torno notável pela pessoa que eu sou, e eu acredito nessa pessoa que eu sou, sabe? Porque nesse momento que eu acredito, eu sei que eu tenho as minhas sombras, mas eu deixo elas bem guardadas, né? E de vez em quando eu tiro elas e olho elas de novo e guardo elas de novo. Mas eu sei também que eu sou luz. Nós costumamos a fazer com que nós sejamos só sombras, né? Só trevas. E aí a gente deixa o nosso lado luz escondido, né? Então, dentro desse percurso todo meu de propósito, de busca de terapias holísticas, eu comecei a olhar para mim com mais amorosidade. E ainda tenho muito ainda que olhar comigo com mais amorosidade, com mais respeito, porque quando eu acordava às 5 e para mim era normal, e agora eu tô acordando 15 para 6, eu estou ficando tipo assim, por que eu não acordei mais cedo? Isso cria uma irritação comigo,
E aí eu fico me cobrando. Então a gente se cobra muito, né? Então eu ainda tenho essas dificuldades, porque quanto mais eu aprendo, mais eu busco esse caminho e aí vem a cobrança automática. E essa minha mestre Ayurveda, ela falou isso comigo, ela falou assim, se cobre menos, né? Então, os terapeutas também têm que ter terapeutas, porque às vezes existe algo em mim que eu não consigo ver, e aí com outra pessoa me dando clareza, me dando lucidez, contribui para mim. Então, nós todos que estamos nesse caminho de terapias holísticas, nós somos os Kiron da mitologia grega, nós somos os curadores feridos. Porque como eu já vi tantas dificuldades e eu sei das minhas dificuldades, eu consigo olhar para o outro com mais amorosidade e entender sem julgamento todas as dificuldades que emaranham essa pessoa nessa vida. E aí isso facilita o meu caminho e facilita também o caminho das pessoas que me procuram. Então, quando nós desenhamos ou escrevemos o que nós queremos para a nossa vida, mas é sério, gente. Hoje eu vou até aproveitar que eu estou aqui, eu vou rever a minha visão e a minha missão e vou ver quais foram as mais coisas que eu realizei, que eu tinha projetado para daqui 5 anos e as coisas já estão acontecendo assim, puf, né? Então, quando nós escrevemos, principalmente com grafite, com lápis, nós firmamos, porque o lápis, né, o grafite, ele é um material do universo, né, um material criado na natureza e claro que foi criado por Deus. Então, quando nós escrevemos o que nós desejamos para a nossa vida, nós firmamos um compromisso não somente com a gente, mas com todo o universo. É como se nós assinássemos o que nós nos estamos propondo para a nossa vida. Então faça metas a curto, a médio e a longo prazo, para que vocês possam acompanhar a evolução de vocês. E se vocês observarem que avançou pouco ou não avançou o tanto que vocês queriam, tenham paciência com vocês, né? Se eu olhar hoje a minha visão, muitas coisas já aconteceram, então daqui a pouco eu posso montar mais visão. Porque nós somos feitos de sonhos e nós acreditamos que nós somos feitos de verdade, né? Nós somos feitos não somente de carne e osso, nós somos feitos de sonhos e muitas vezes nós não acreditamos nos sonhos. Os sonhos é a parte mais mágica e mais maravilhosa que nós podemos viver nessa vida, porque nós começamos a projetar algo que não existe e que nós acreditamos que vai ser bom para nós. E isso torna realidade. Quantas das coisas que vocês vivem hoje, que vocês nem imaginavam viver, e hoje vocês olham para falar assim, nossa, um tempo atrás eu pensei nisso. E aí hoje vocês vivem. Em tempos de pandemia, nada melhor do que sonhar. Sonhar com coisas boas, com as coisas positivas. Sonhar que existe mais dias melhores pela frente. Porque se nós começarmos a olhar tudo que não funcionou, tudo que não está legal, tudo que é negativo, que a imprensa passa, né? Eu costumo dizer que se vocês me pedissem uma opinião da melhor coisa que vocês poderiam fazer na vida de vocês, era que vocês não vissem mais nos noticiários, porque é muita notícia ruim. E com isso nós começamos a acreditar que só existe o ruim. Existem coisas ruins, mas também existem muitas coisas boas. São no momentos de crise, de dificuldades, que nós começamos a olhar para as coisas que estão lá fora e que pode estar aqui dentro, né? Quanto do egoísmo coletivo que existe, que também existe dentro de mim. Quanto das coisas que eu olho no próximo que na verdade está dentro de mim. Eu só consigo enxergar o que existe fora porque tem igual dentro de mim. Então é aquele ditado, né? Uma mexerica cheira outra mexerica. Eu só consigo ver no outro o que tem dentro de mim. Então se a pessoa fala assim, fulano é fofoqueiro, ele só identifica que o fulano é fofoqueiro porque ele é fofoqueiro. Porque quando nós não somos participantes de fofoca, a gente não consegue ver fofoca nos outros. Quando nós vibramos no positivo, no amor e no bem e na paz, nós só conseguimos ver isso no mundo, né? E nesse um ano de pandemia, eu fiz esse exercício comigo.
E enquanto as pessoas começaram a vibrar o negativo e as coisas ruins, eu não estou falando que eu estou livre disso, mas eu estou falando com vocês que a cada dia eu vivo hoje. Se eu vier a desencarnar pelo Covid ou por alguma complicação dele, ou se eu tiver contato com ele, eu não estou falando que eu estou livre dele. Eu só estou falando que eu respeito o vírus. Eu sei que ele existe, eu sei que ele é forte, mas eu sei também de tudo que me fortalece. Eu sei dos meus pensamentos, eu sei do que eu almejo, eu sei dos meus desejos, eu sei da minha vibração. Se acontecer, é porque fazia parte do meu destino algo desse vírus que também pode estar escondido dentro de mim. Então eu não estou falando que nós terapeutas ou nós que buscamos esses caminhos holísticos, nós estamos livres dessas coisas. Mas a forma que nós olhamos para tudo isso é diferente do resto da humanidade. Nós começamos a ver oportunidade de crescimento e de aprendizado em tudo que existe, né? Diante de tantas atrocidades, de tantas mortes, qual é a minha contribuição nesse mundo? Até quando eu terei essa oportunidade de ser uma contribuição para as pessoas? Então, juntamente com o propósito, eu faço a pergunta para vocês. Qual é a contribuição que vocês estão sendo, não somente para a vida de vocês, mas para a vida das pessoas que estão perto? Porque muitas vezes nós somos não contribuição, nós somos a pedra, né? Aquela pedra que atrapalha o caminho dos outros. Então, que nós possamos refletir sobre esse propósito de vida, para que nós possamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando nós entramos, né, gente? Para a gente emaranhar menos, né? Então, quando eu faço vocês refletirem sobre o propósito da vida de vocês, vocês hoje pegam uma folha de ofício deitado e desenhem as coisas que vocês querem para a vida de vocês. Coloca uma música bem inspiradora, que é essas músicas clássicas, essas músicas de meditação, e começa a projetar o que vocês querem ser daqui para frente. Pode fazer a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. E aí vocês vão começar a traçar, consciente ou inconsciente, esse caminho. Então, nem nos meus melhores sonhos, em menos do tempo que eu projetei, eu estou vivendo o que eu sonhei. Então, eu desejo que vocês também possam olhar com mais amorosidade, com mais compaixão e com mais respeito para vocês, para que vocês possam se conectar com o que vocês vieram fazer nessa vida. O tempo está passando. E aí vocês dedicam o tempo que vocês têm, que já é pouco, para os outros. E o que vocês vieram para fazer está passando. E aí vocês deixam de ser felizes e vai chegar lá. Se existisse essa imagem do juízo final, nós poderíamos falar assim, que Deus chegaria para vocês e falaria assim, o que vocês fizeram da vida que eu te dei, né? Aí uns podem lamentar, falando que deixou de viver a vida por causa que o marido era opressor, que o filho sugava muita energia. Não, Deus não está perguntando isso. Ele está perguntando o que você fez da sua vida e não o que você deixou que as pessoas fizessem da sua vida. E aí, a ficha, gente, é um choque, né? Se existisse essa imagem, é um choque, vocês concordam? Porque vocês vão encontrar com o que vocês são. Porque para Deus não existe o outro, só existe vocês. Aí se vocês começarem a ficar no mimimi, falando do outro, para Deus não existe o outro. E aí vocês estão falando de quem? De ninguém, vocês estão doidos nesse planeta. Então, quando eu falo de prioridade, eu não falo de egoísmo, sabe? Eu falo de amor próprio, de vocês atenderem a todos da casa de vocês, das coisas que vocês têm que cumprir no protocolo, mas vocês pararem um tempo para poder fazer uma atividade física para vocês verem um filme que vocês querem ver, de vocês ouvirem uma música, de vocês não fazerem nada, né? Tem uma meditação do Steve que a gente fica parado olhando pro nada. Porque até quando a gente está à toa, a gente se cobra fazer alguma coisa, sabe? Quando vocês estão à toa, vocês viram e falam assim, ai, gente, não tem nada para fazer, mas devo ter alguma coisa para fazer.
Então, vocês permitirem deitarem do nada e ficarem de boa, igual um sapo na lagoa, entendeu? Então a gente não se permite muitas coisas, e aí a gente permite que os outros façam várias coisas de nós, e aí a gente fica perdendo tempo. Então, quando eu falo de propósito com vocês, eu falo de amor próprio, que vocês têm que começar a exercitar esse amor próprio. Começar a fazer algo para vocês, se priorizarem, porque nos momentos mais difíceis vocês passarão sozinhos. Ninguém contribuirá para esse momento. Vocês estarão sozinhos, então a melhor companhia da vida de vocês tem que ser vocês. Quando vocês fiquem sozinhos e vocês sentem que não estão tão bem, peraí, o que existe aí dentro de vocês que vocês não estão olhando? E vocês estão deixando passar despercebido, e vocês não estão satisfeitos com o que vocês são. Então, existe algo aí que vocês precisam pensar, que vocês precisam repensar, que não está de acordo. Porque se vocês também não gostam de sentar... Eu, quantas vezes, quando estava fora da pandemia, tinha um filme que estava no cinema e ninguém topava ir comigo... Eu fui sozinha, gente. Eu fui sozinha. Quantas vezes que eu queria comer uma coisa que ninguém queria comer e eu queria? Eu fui sozinha. Então a gente tem que começar a admirar a nossa companhia, de gostar de ficar com a gente. Não tem nada para fazer? Vê o que você gosta de fazer. Começa a fazer coisas pequenas. Gosta de ler, de meditar, de estudar, de não fazer nada. Sabe? Renata, eu gosto de comer. Vai comer. Se isso faz bem para você, vai comer. Então, se eu gosto de dançar, vai dançar. Só que vocês não podem ficar esperando o tempo passar. Vocês não podem ficar esperando a pandemia passar, né? A gente não sabe quanto tempo ainda tem. Então, a gente também não sabe quanto tempo nós temos aqui. Então, que nós possamos aproveitar da melhor forma possível o tempo que ainda nos resta. Agradecendo todos os dias. Obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade que eu estou tendo hoje de iniciar mais esse dia maravilhoso com infinitas possibilidades. E ao final do dia, obrigado por menos um dia. Por menos um dia que eu sei que está diminuindo na minha soma total de dias que eu estou tendo aqui. Mas obrigado por esse dia, que graças a ele eu tenho a oportunidade de me refazer e recomeçar amanhã de uma forma melhor do que hoje. Que cada dia eu posso ser um pouquinho melhor do que ontem, porque aí a gente começa a traçar um progresso na nossa vida. Se nós começarmos a reclamar de todos os dias e todos os dias, ó céus, ó terra, ó céus, ó azar, a gente vai começar a ver todos os dias ruins, a nossa vibração vai cair, os nossos dias vão ser horríveis, nós vamos atrair escassez, problemas de saúde, o vírus, porque nós estamos vibrando numa frequência muito baixa. A vibração do amor é acima de 450 Hz. A vibração do vírus é 25 Hz. Qual é essa vibração que vocês estão conectando? Vocês estão sendo gratos? Vocês estão amando a vida de vocês? Vocês estão fazendo por onde amar a vida de vocês? Ou vocês estão procurando só motivos para ser triste? Quanto mais vibremos baixo, mais coisas negativas atrairemos. É a lei da atração. Nós somos o que nós atraímos e nós atraímos o que nós somos. Então, falar de propósito com vocês é falar da lei da atração. É falar de algo profundo, que muitas vezes o nosso propósito não está fluindo porque existe algo no meu sistema que me trava. Então, eu aconselho olhar para isso aos olhos das constelações. Ter uma oportunidade de uma sessão ou de quantas forem necessárias, mas inicialmente uma sessão pode ressoar durante 2 anos, vocês olharem para algo que faz com que vocês sejam menos, que vocês não consigam conectar com todos os dias com aquele propósito que você pensou ontem à noite. Não, amanhã eu vou fazer isso, vou começar a caminhar, vou me alimentar melhor, e eu vou começar a ler, e aí começa o dia e vocês não começam. Existe algo no sistema que indica e sinaliza alguma procrastinação de ancestrais que também procrastinaram. Então, a nível mais profundo de inconsciência,
eu aconselho a vocês olhar com mais carinho para uma constelação familiar como forma de facilitar a vida de vocês nesse entendimento de não conseguir traçar metas, de traçar avanços, de ser uma contribuição na vida das pessoas. Então, a nível superficial, qual é a contribuição que eu posso ser hoje? Vocês já fizeram essa pergunta hoje para vocês? Então, todos os dias nós temos a oportunidade de sermos felizes ou de sermos infelizes, de passarmos por essa pandemia com dificuldades, de uma forma lamentando, triste, chorando, ou de uma forma melhor, contribuindo para aqueles que possam ver em nós uma contribuição na vida deles. Que nós possamos acreditar que existe algo muito maior do que nós, que olha por nós e que guia o nosso caminho, que é o universo, que é Deus. E quando nós acreditamos nessa força criadora que nos criou, nós sabemos que se Ele não descuida nem de uma folha, que dirá de nós, que além de corpo físico nós temos alma. Então que nós possamos ter fé. Que seja essa fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela exista dentro de nós como forma de nos transformarmos em luzes, de sermos esses pontinhos de luz que a Terra precisa para voltar a brilhar. Com a confiança que as pessoas muitas vezes depositam em nós, que nós possamos ser essa retribuição para as pessoas, para que nós possamos afinizar, direcionar o nosso propósito de vida como um propósito de melhoria no planeta Terra. Que nós possamos ser o que nós viemos ser nessa Terra, porque cada um tem o seu talento. Cada um veio com um propósito, cada um tem o seu melhor, que nós possamos focalizar no nosso melhor para sermos o melhor para o mundo e para que o mundo possa nos oferecer o melhor. É bonito demais isso, é mágico isso, né? Quando eu sou o meu melhor, eu atraio o melhor do mundo. Quando eu sou grato pelas coisas que eu tenho, o universo diz que eu estou pronta para receber mais, porque eu sou grata pelas coisas que eu tenho. Então, quando nós começamos a vibrar na abundância, nós começamos a atrair mais para a gente. Então, quando eu falo com vocês que eu comecei a influenciar várias pessoas a fazerem as formações holísticas, eu falo para vocês que eu não tenho dificuldade em contribuir para que o outro siga o caminho dele, se quiser que seja o mesmo caminho, porque a Terra precisa de curadores, porque na verdade somos 7 bilhões. Então não vai ser uma ou outra pessoa que fará a diferença na minha vida como forma de atendimento, porque eu tenho a possibilidade dos 7 bilhões. Quando nós focalizamos que nós podemos atender qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, igual eu já falei com vocês que eu já atendi gente no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, nós começamos a ser esse pontinho de luz que irradia e atrai mais do mesmo. Então eu não me preocupo se as pessoas me procuram, se são consteladores, para que eu possa contribuir, para que eles possam cumprir o propósito de vida deles nas terapias holísticas, porque eu acredito que ele não vai me tirar nenhum cliente, porque eu tenho 7 bilhões de clientes. Quem cria as possibilidades somos nós. Nós devemos conectar que nós somos o ponto-chave de partida de atração. Quando nós somos essa energia que nós gostaríamos de ver no mundo, nós começamos a atrair mais do que nós queremos ver no mundo para nós. E aí nós nos tornamos abundantes, felizes e tudo do melhor que o universo pode nos oferecer. Então eu faço um convite para vocês, assim como a parábola dos talentos que Jesus contou há mais de 2000 anos, que nós possamos olhar para os nossos talentos e ver qual é essa contribuição que eu posso ser para esse planeta que está tão necessitado de pessoas que contribuem para ele. Que nós possamos fazer parte desse momento histórico da Terra, em que ela está passando de planeta de provas e expiações para regeneração. Que nós possamos acreditar que existe um maestro em perfeita harmonia com todo o enredo da orquestra. Que nós possamos ter uma fé que seja pequena, mas que seja concisa, que seja forte o bastante para nos transformarmos em alguém melhor, em pessoas melhores para a humanidade.
Porque se muitas vezes nós reclamamos que as pessoas não são uma contribuição no mundo, nós devemos olhar para nós. Qual é a nossa contribuição? Que nós possamos, através dessa live maravilhosa, eu tenho a clareza e a gratidão de eu reconhecer isso em mim, né? Que quando eu estou aqui, eu consigo me conectar com algo muito grande, eu consigo me tornar entendível e trazer algo que vocês possam estar precisando ouvir para vocês se conectarem com o que vocês querem para essa vida. Se Jesus, o nosso irmão mais velho, falou: se tudo que pedires obtereis, o que está faltando vocês pedir? Então, quando eu falo para vocês fazer um desenho, uma escrita de tudo que vocês projetam a curto, a médio e a longo prazo, eu estou convidando vocês a pedirem. E se vocês conectarem com essa energia de cocriação, vocês obterão. Então, mais do que nunca, falar de propósito é falar de tudo que eu venho sendo, não somente para mim, com as minhas lutas, mas para as pessoas que me acompanham aqui e que conseguem absorver algo de bom, né? Se eu conseguir que pelo menos uma pessoa desses todos os meus vídeos, ela fez alguma mudança significativa na vida dela, eu já avancei muito, né? Porque eu estou lutando todos os dias para eu me mudar. Então, quando eu, através das minhas palavras, consigo fazer com que as pessoas promovam nela mudança, eu já fiz muito. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Namastê, que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em vocês, para que nós possamos ser luzes, enquanto a Terra está precisando de luz nesse momento. Um beijo, gratidão por tudo e até o próximo.